Olá, você acompanha a partir de agora mais uma edição do podcast Questão de Opinião, podcast de política do Opinião CE. Meu nome é Felipe Barreto, sou repórter de política e quem nós convidamos hoje para a nossa mesa é a vereadora de Fortaleza, Adriana Almeida. Seja bem-vinda, vereadora. Obrigada, Felipe. Obrigada a todos que vão nos assistir, estão nos assistindo. A gente vai bater um papinho aqui sobre política, ver o que está acontecendo ali pela Câmara Municipal de Fortaleza, né? Sou Adriana Almeida, vereadora do PT, procuradora especial da mulher da Câmara Municipal de Fortaleza. É um prazer estar aqui com você. A vereadora já começou a dar um resumo do trabalho dela, mas eu também vou ler um resumo que a gente fez aqui de todo o trabalho da vereadora. A Adriana Almeida foi a primeira vereadora negra eleita pelo PT para a Câmara Municipal. Ela conquistou 8.080 votos para essa legislatura atual, de 2025 a 2028, e ela atualmente na Câmara Municipal ocupa cargos de destaque, como a procuradora especial da mulher, a primeira vereadora a exercer esse posto. Ela é terceira vogal da mesa diretora e é presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, sendo inclusive a primeira professora negra a liderar esse colegiado. Ela também atua como vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos do CACS-Fundeb e integra o Conselho Municipal de Educação. Então, tem muita atuação ali na Câmara, muita atuação também com a categoria da educação, vereadora. Mas eu queria começar a nossa conversa falando sobre um assunto que eu acho que vai ser o tema da semana, que vai ser o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. Acho que um dos julgamentos mais importantes da história do Brasil, primeira vez em que o ex-presidente é acusado por tentativa de golpe vai ser julgado realmente, Então eu queria saber com a senhora como você e como o PT como um todo vem analisando a importância desse julgamento para o futuro do país e para a democracia brasileira. Essa semana, aliás, esse mês de setembro vai ser um mês muito marcante aí, para todos aqueles e aquelas que defendem a democracia, Começa aí dia 2, o julgamento do ex-presidente Bolsonaro. É importante a gente acompanhar esse julgamento, que diz muito sobre o que o Brasil pensa e decide sobre a democracia. A gente está falando de um crime de atentado, ao Estado de Direito, de um crime que entre ele aí tem, entre os ataques ao próprio Palácio do Planalto, todo aquele espaço de Brasília que é onde se discutem as principais políticas do país. A gente fala também da tentativa aí de um plano de assassinato do nosso presidente, do nosso vice-presidente e do presidente do STF. Então, é muita coisa que está colocada aí para que a gente possa dizer que o Brasil não concorda com esse tipo de prática, que o Brasil defende a democracia. Então, a gente espera que realmente os envolvidos em todos os crimes contra a democracia brasileira possam sim ser punidos. Então a gente está nessa expectativa. Amanhã é um dia em que o Brasil vai parar para começar a assistir esse julgamento e nós, claro e óbvio, do PT, a gente está aí também se organizando para não só assistir, mas dentro das nossas discussões a nível de Câmara Municipal, assembleias, Câmara Federal, a gente está contribuindo para que a população possa compreender a importância desse julgamento para o Brasil. O que está em jogo mesmo é a continuidade da nossa democracia, é punir quem atenta contra ela, quem atenta contra o país. A gente sempre, nas eleições, quantas vezes nós perdemos eleições e nem por isso a gente saiu quebrando tudo ou a gente saiu planejando dar um golpe de Estado. A gente tem que respeitar os resultados feitos pelo povo. Quem deu o resultado da eleição para o Lula ser presidente foi o povo. Então, e aí ter como resposta toda aquelas cenas que aconteceram em Brasília é muito complicado. A vereadora falou que o julgamento começa amanhã porque esse vídeo está sendo gravado na segunda-feira, dia 1º de setembro. E aí é importante o posicionamento da vereadora Adriana Almeida, mesmo ela sendo vereadora de Fortaleza, porque é um debate nacional, mas que também se transmite para os demais legislativos, Chega na Assembleia, nas várias assembleias, chega nas câmaras municipais, e aqui na Câmara de Fortaleza não é diferente. Então, exatamente. Então, eu quero saber com a senhora como esse debate tem também, de certa forma, prejudicado o avanço, por exemplo, de matérias importantes. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar
sobre como tem sido intenso esse debate entre a extrema-direita, vereadores que representam a extrema-direita aqui em Fortaleza, e com vereadores do PT ou com vereadores de outros partidos também, mas que estão na gestão, apoiando a gestão do prefeito Evandro Leitão. Então, quero saber como esse debate tem prejudicado, se é que tem prejudicado realmente os trabalhos lá na Câmara de Fortaleza. Eu não sei se eu classificaria como algo prejudicial, né? Tá. Mas assim, eu acho que é algo importante, a gente precisa se posicionar, mas também ele não pode fazer com que a gente continue tramitando matérias que são importantes na Câmara. A gente vem fazendo isso, né? Vem chegando diversas matérias do Executivo para que a gente possa analisar, para que a gente possa aprovar, matérias também dos próprios vereadores. E sim, essa pauta nacional vem pautando também os nossos diálogos dentro da Câmara Municipal de Fortaleza. Porque é importante, a gente lá está como representatividade do povo, mas a gente também tem posições políticas. A gente tem uma bancada forte do PT, somos 4 vereadores, né, 2 mulheres, 2 homens. Temos uma bancada também do PSOL que ajuda na discussão, e toda uma bancada progressista que compreende essa discussão. Ao mesmo tempo, a gente tem uma bancada também da extrema-direita que está lá para defender a todo custo o Bolsonaro. E isso acaba criando, né, alguns conflitos que são necessários, né? O que a gente não pode deixar é que a falta de respeito ela venha a prevalecer. E quanto a isso, eu acho que a gente está conseguindo fazer um debate dentro da Câmara Municipal de Fortaleza com responsabilidade, né? Eu acho que é assim que a gente tem que fazer. Não podemos nos eximir de um debate tão importante como esse, mas também não podemos deixar de discutir a nossa cidade, que a gente precisa avançar em várias pautas da nossa cidade também. O vereador, sobre esse debate, essas discussões que vem havendo entre a extrema-direita e o PT, houve um caso muito específico que foi do Espeto Alberto, né, vereador do PL, que, para quem não lembra, o vereador que durante a campanha pegou um porco, né, e associou ao prefeito Evandro Leitão, falando que ia levar ele à churrasqueira. Né, e aqui na Câmara, já nesse ano, se não me engano, ele associou o PT a uma facção, né, ao crime organizado, inclusive teve todo um processo de cassação, só que acabou não avançando. Né? Então, eu queria saber com a senhora, assim, como é que a senhora analisa isso? A senhora acredita que deveria ter havido realmente a cassação dele? Ou no diálogo ali, tudo bem não ter havido a cassação? Qual é a opinião da senhora? São 2 processos, né? Sim. Aliás, eu acho que tinham 5 processos tramitando contra ele lá e 4 foram arquivados. Só um que continua, né? Que é o processo em que ele, na sua fala, lá no plenário, associa o PT Sim. a facções, né, a criminosos, dentro da fala que ele colocou. Esse processo, ele não foi arquivado, ele continuou, né, pela Comissão de Ética. Os demais processos foram arquivados. Eu, particularmente, não acho que foi correto. Eu acho que esse processo, principalmente esse em que ele agride ali o porco, né, faz assim uma violência àquele animal para poder dizer que fazendo associação ao candidato na época, que era o Evandro Leitão, esse processo, eu entrei junto com os vereadores Gabriel, Biologia, e Adriana Geroni, nós entramos com um processo na Câmara de pedido de cassação. Então, que foi no ano passado ainda, né? Sim. Não era nem nessa legislatura nova. Então, não tinha o PT como é hoje lá. Então, nós 3 entramos com o processo, e esse processo ele foi um dos arquivados. Eu acho que foi um equívoco da comissão. Por quê? Embora a comissão use argumentos técnicos para o arquivamento, inclusive, né? Que foi algo que aconteceu na legislatura passada, né? Isso, que foi algo que aconteceu na legislatura passada, que quem entrou com o processo não vota em Fortaleza, não tem código eleitoral em Fortaleza, né? Então, mas esse é um dos processos que tem mais o clamor da população. A população ficou muito indignada com esse processo ter sido arquivado e desde do que ele aconteceu. Então, eu acho que esse processo ele deveria ter tido ter dado continuidade, ter tido um cuidado maior na sua resposta. Claro e óbvio que a comissão apresentou argumentos, né, que foram suficientes para convencer os pares, né, os demais vereadores da comissão, para arquivar,
Mas eu não sei se a população... Eu acho que a população não ficou muito satisfeita com isso, não. Mas em relação a esse processo que não foi arquivado, a senhora tem expectativa de que ele avance? Eu acredito. Já teve conversa com o relator, inclusive, sobre isso? Eu acredito que ele avance, né? Eu não sei se cassação, eu acho que talvez não é muito difícil. Acho difícil? Acho muito difícil, mas pelo menos algo que dê uma resposta, né? Eu acho que como ele não foi arquivado, eu acho que provavelmente ele vai dar alguma resposta. A gente precisa barrar a Câmara e o Parlamento de uma forma geral, ele precisa ser mais respeitoso, ele precisa ter cuidado, não é saindo falando de todo mundo sem provas, não é fazendo acusações. Nós, parlamentares, a gente também é uma representatividade e a gente é exemplo. Aí já pensou o exemplo, uma pessoa arrastando um animal pelas orelhas, ameaçando de morte um candidato, associando pessoas sérias e honestas a facções criminosas. Porque quando associa um partido à facção, significa que aquelas pessoas que estão lá dentro, inclusive eu e os demais parlamentares e militantes do partido, fazemos parte dessa facção. Então, a gente tem que ter muito cuidado e respeito quando estiver falando. O parlamento e a vida pública, de uma forma geral, ela não quer dizer que a gente pode sair acusando e falando e fazendo o que quiser sem ter punição, né? Então, eu acho que a gente precisa avançar nesse sentido. Vereador, eu queria falar mais um pouco sobre o PT. Pode falar. Porque nesse ano a gente teve um processo, o PED, né, que é o processo de eleições diretas, né, que é a definição de quem serão os presidentes do PT a nível nacional, ao nível estadual e também aos níveis municipais. Inclusive, a senhora participou de todo esse processo, né? Concorreu ao PT Ceará. Isso. A Mari Lacerda, que também é do campo de esquerda, o campo ao qual a senhora pertence, né? Concorreu ao PT de Fortaleza. Né? Acabaram não saindo vitoriosas e a gente teve aí no PT estadual uma recondução do CONIN, que já estava como presidente, no PT municipal, o ex-deputado Antônio Carlos. Né? Então, eu queria saber, assim, já com eles como presidentes do PT Fortaleza e PT Ceará, como é que está o diálogo, né, do grupo de vocês, né, que é liderado pela deputada federal Luiziane Lins, com esses presidentes, no intuito ali realmente de terem suas demandas ouvidas pelo partido, né? Que o PT, quando se fala do PT, o PT acho que é um dos únicos partidos que realmente tem cara de partido no Brasil, né? Eu não me canso de falar isso porque realmente tem várias correntes, né, várias representações. Isso é algo difícil de se ver dentro de um partido, mas que a gente sabe que pode causar ali, criar certas rixas internas, né? Então eu queria saber assim, como está o diálogo com o intuito realmente de não ter essas rixas e de ter todas as representações sendo ouvidas. Bom, o processo de eleição interna do PT ele é um processo de extrema importância para a nossa organização interna. E todas as correntes, organizações, elas têm o direito de colocar suas posições, suas teses, seus candidatos. E nós, do campo de esquerda, resolvemos lançar candidaturas na época, né? Eu, a estadual, e a Mari Lacerda, a municipal, porque nós acreditávamos que nós deveríamos conversar com a nossa militância qual é o PT que a militância quer para os próximos 4 anos. Nós sabíamos que ia ser difícil essa eleição, nós não tínhamos expectativa de que ganharíamos a eleição, até porque o outro bloco que se formou do outro lado é muito mais forte. Sim. A gente fala aí de um poder junto, né, com o governador, o prefeito, o senador, né, o ministro. Então, assim, era uma disputa muito desigual. Mas, mesmo assim, a gente resolveu participar para abrir esse diálogo, né, para saber qual PT que nós estamos realmente construindo, que a gente tem alternativa, que a gente precisa pontuar algumas questões internas, né? Mas, assim, passado esse processo, a eleição passou, nós, mesmo com todos essa disputa, a gente acha que foi uma disputa que a gente saiu, mesmo não saindo vitorioso, mas a gente saiu bem fortalecido, porque a gente teve uma votação, né? Eu tive quase 5 mil votos, né, a nível estadual. De um total de quanto? Foi, acho que o CONIN, ele ficou com 90% dos votos, eu tive 10% dos votos, né? Então, a gente vê aí uma margem... não me lembro desses números fechados, mas o percentual foi esse. Ele teve quase 90%, ou um pouco mais de 90%, e eu quase 10% dos votos. Mas, assim, é um processo em que a gente sabia que não ia sair vitorioso, mas que ia estar dialogando com essas pessoas, né, de que PT que a gente quer.
E agora, passadas as eleições do PED, a gente vai ter nosso encontro estadual, que será dia 6 de setembro, e um encontro municipal... campo de esquerda, no caso? Não, do PT. Certo. Nós tivemos um encontro nacional, agora, né? No início de agosto. E vamos ter agora, dia 6 de setembro, o encontro estadual e dia 13 de setembro, o encontro municipal. São nesses encontros em que as direções vão tomar posse, né? Então, o CONI vai ser reconduzido no dia 6 e no dia 13 o Antônio Carlos assume. E a partir de agora, Felipe, é a gente fortalecer cada vez mais o partido, né? Nós temos uma eleição ano que vem, que não vai ser fácil, que a gente quer reconduzir o nosso presidente Lula à presidência, que também nós sabemos que não vai ser fácil por conta de uma extrema-direita que tenta retomar ao poder. Nós vamos ter uma eleição estadual onde nós queremos reeleger o nosso governador Elmano de Freitas e queremos eleger a maior bancada aí de senadores, de deputados federais, deputados estaduais. Então agora é a gente se organizar para isso. A disputa do PED já passou e agora é a gente se unir, se fortalecer para o PT sair forte dessa campanha. É isso que a gente vai fazer daqui para frente, né? É para isso que o PED serviu, para ver aí, né, a nossa... internamente as nossas disputas, mas sair fortalecidos juntos agora. Vereadora, desculpa continuar nesse ponto, mas eu queria saber se, assim, como a senhora disse, né, nem o CONI, nem o Antônio Carlos já assumiram, vão assumir agora o CONI dia 6, o Antônio Carlos dia 13, né, de setembro, mas eu queria saber se já houve uma conversa inicial, né, assim, do campo de esquerda com eles e com os demais campos que votaram, que fizeram com que eles fossem eleitos, visando realmente ter esse grupo unido para as eleições do próximo ano e também para as outras demandas, né, que o campo de esquerda possa ter. Já teve uma conversa inicial com eles? Sim, a gente teve uma conversa na semana passada com o CONI, até para compreender a logística dos encontros, né, como é que a gente poderia estar participando também, a construção desse encontro, e também para a gente tentar caminhar conjuntamente aí com esses setores nas próximas eleições, né? Mas mais conversas que nós tivemos foi mais nesse sentido, né? Da gente se organizar internamente para os encontros e as composições, né? Porque, de acordo com a votação, a gente vai ter uma delegação, nossa delegação vai ser bem menor, né? Vão ser em torno de 500 delegados no total. A gente, tanto no estadual, a gente vai ter em torno de 39 delegados, o restante todos a eleição deles, né? Então a gente vai... e nesses encontros, talvez não se defina ainda questões mais específicas, né, da política, como, por exemplo, quem são nossos candidatos. Isso vai ser tratado daqui para frente dentro dos próprios diretórios, dentro de encontros que nós ainda vamos ter, né? A própria representação das chapas também, a senhora acredita que já vai ser definida agora também nessas reuniões? As chapas que eu digo para a próxima eleição? Para a próxima eleição, tanto a estadual como a federal, né? Não, eu acho que não. Eu acho que vai começar o diálogo, mas talvez não seja... A gente vai discutir, o que a gente vai discutir nesses encontros é mais ou menos o que aconteceu a nível nacional. São as teses, né? As teses de uma forma geral. Então deve vir uma tese guia, né, da maioria do partido, e a gente apresentar algumas emendas em relação à tese apresentada. Então é mais ou menos essa dinâmica do encontro. Aí se elege a nova direção e a partir daí começam as discussões mais internas sobre eleições. Vereadora, antes de partir para os assuntos concernentes à cidade, né, que eu tenho que perguntar aqui, é importantíssimo perguntar para a senhora, eu queria fazer mais uma pergunta sobre política partidária, entrar mais um tema, na verdade, que é as eleições em si, né, para saber como é que o campo de esquerda vem se movimentando. Né, a deputada Luiziane, que é a grande liderança dessa corrente, ela já anunciou uma pré-candidatura ao Senado, né, então eu queria saber como é que está esse diálogo, e eu queria saber também com os outros representantes, né, a senhora, né, o que é que a senhora tem em mente já para o próximo ano, a própria Mari Lacerda, se ela pode, não sei, tentar também para estadual ou para federal. Então, como é que está todo esse diálogo? Bom, quando o campo de esquerda lançou o meu nome e o da Mariana para, né, candidatos a presidências do PT, a gente também lançou o nome da Luiziane Lins para o Senado, né, como pré-candidata ao Senado. A gente acha que a Luiziane é um grande nome, né, ela está
ela é uma representatividade na nossa cidade, no nosso estado. Acho que seria um excelente nome para poder compor essa chapa como candidata a senadora, mas não é um desejo nosso, né? É um desejo, vai partir do próprio partido, né? Tem outros nomes colocados também, pode até nem ter nenhum Guimarães, né? próprio Guimarães, pode até não ter nenhum candidato também do PT, tudo isso é algo que vai ser discutido. Pelo campo de esquerda, a gente vai continuar colocando o nome da deputada Luiziane Lins como o nome para ser a nossa representação para o Senado. Mas vai passar por uma séria discussão, se o PT vai ser candidato ou não, se vai ter quem vai ser. Então é algo bem... É um bloco de aliança com muitos partidos, né? Muito partidos, e muita gente querendo também estar nesse papel de ser, né, estar como um senador. O governador acho que já está pacificado, é o Elmano mesmo. Acho que o que vai polemizar um pouco mais vai ser senador, né? E eu acho que vai ser uma discussão, acho que talvez tranquila, né? Vereadora, já ouvi inclusive uma fala do ministro Camilo em que ele disse que talvez acho que ele não diz exatamente com essas palavras, mas ele insinua que talvez o Senado, o PT já tenha demais e o Senado possa ficar com outros partidos. Né? A gente tem aí nomes como o Eunício, do MDB, o próprio Chiquinho do Republicanos, Júnior Mano, o próprio Cid também pelo PSB. O Júnior Mano disse que defende o Cid está defendendo, na verdade, ele disse que defende a candidatura do Júnior Mano, né, para o Senado. Então, eu queria saber, assim, essa fala do ministro Camilo Santana, ele representa também o que pensa o campo de esquerda ou aí é algo completamente diferente do que o ministro disse, né, insinuou nessa ocasião? Essa é uma discussão que ainda está iniciando, né? Assim, a preço de hoje, o PT vai ter candidato? Nós não definimos isso ainda. Candidato ao Senado? Nós não definimos isso ainda, né? É algo que se discute. Eu, particularmente, penso que o PT deveria ter candidato ao Senado. Mas, claro e óbvio que tem uma discussão toda, né, da corrente, do campo que eu faço parte e dos demais campos que estão colocados também. Então, é algo que vai ser superior a isso, né? Algo que a gente ainda vai definir. Poderia ser que no encontro do PT a gente discutisse sobre isso? Poderia, mas eu acho que não vai se avançar muito nesse sentido. Eu acho que vai ficar mais lá para frente. O campo de esquerda ainda não fez uma discussão mais aprofundada, mas o nosso alinhamento também é de que a gente seria melhor para o PT se a gente lançasse uma candidatura. Mas é algo que a gente não vai estar definindo agora. Eu penso, a princípio, seria muito bom a gente continuar com um senador, né? A gente tem o Camilo, eu acho que a gente poderia continuar aí com um senador. Mas é uma discussão que o PT ainda vai fazer, não temos aprofundamento nessa discussão ainda. Né? A senhora vê uma possibilidade real de que o PT não tenha uma candidatura nessa chapa? Né? Que são dois nomes. Vamos ter dois nomes, e além dos dois titulares, os suplentes, né? 2 suplentes em cada um desses titulares. A senhora vê uma possibilidade de que o PT não fique com espaço nessa chapa, por exemplo? Tudo é possível, né? Vai depender muito de como esteja o cenário político no período. Eu, particularmente, como disse, acho ruim. Eu acho que o PT deveria ter, pelo peso que a gente tem, pelos nomes que a gente tem, mas, claro e óbvio, que vai ser uma decisão do partido. E quanto a questões que você falou, a Mariana, né? Eu, particularmente, no momento, eu não tenho intenção de ser candidata a deputada, quero estar e apoio a deputada estadual Larissa Gaspar, né? E a Mariana não sei, né? Eu sei que a ADS, que é a corrente que ela faz parte, está aí como um pré-candidato Catânio, né? Valdemir Catânio também. Então, talvez foquem aí na candidatura do Catânio, mas eu particularmente estarei aí apoiando a deputada estadual Larissa Gaspar, embora ela não faça parte do campo de esquerda, né, deixando claro também aqui. Eu ia até perguntar isso, porque a Larissa, eu vejo ela circulando por todos os campos, todas as correntes. Mas é algo que a gente está discutindo, eu gostaria muito. Ela, inclusive, apoiou nossas candidaturas, a minha e da Mari, né? Acho que foi uma das poucas parlamentares que teve coragem, veio e apoiou a gente, né? Legal. Então, a Larissa é muito forte também, muito de opinião, atuante, de esquerda, né? Então, eu fico feliz aí ter o apoio dela também. Ô, vereador, eu queria entrar em outro assunto, que é sobre a Procuradoria da Mulher, né? Que a senhora é agora a primeira vereadora a assumir a Procuradoria da Mulher de Fortaleza, né? Fazendo uma comparação a nível estadual, na Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia, né? Da Alesse,
A gente já teve algumas deputadas, né? A própria Augusta, que é do PT, já foi a procuradora, a Lia, que hoje está como secretária da Mulher, hoje é a Juliana Lucena, que também é do PT. Né? Então, eu queria saber a importância dessa procuradoria para a população de Fortaleza, também para as discussões ali internas na casa, na Câmara de Fortaleza, e também a importância de ter uma vereadora à frente desse órgão que pode ser tão importante para a população fortalezense, principalmente para as mulheres, né? Felipe, a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Fortaleza, ela já foi criada, eu sempre gosto de dizer, um pouco depois, né? Porque ela foi criada em 2023. Sim. Então, nós temos 184 municípios, 137, eu acho, que tem procuradorias nas câmaras municipais. Então, a gente foi uma das últimas, né, a ser criada. E a capital, né? É a cidade mais importante do estado. Isso, por isso que a gente já começou um pouco atrasado. E quando a gente começou, a gente tinha uma particularidade. Nós éramos a única Procuradoria Especial da Mulher que no país que a procuradora não era uma parlamentar. E aí a gente conseguiu agora nessa legislatura, o presidente Léo Couto, né, com a mesa diretora, apresentou um projeto de lei de modificação e aí a gente conseguiu fazer com que a procuradora seja uma parlamentar. E eu assumi sendo a primeira vereadora procuradora da Câmara Municipal de Fortaleza. E a Procuradoria ela tem um papel muito importante de ser mais um equipamento, mais um órgão na cidade, de acolher e orientar, né, de forma humanizada as mulheres vítimas de violência. A gente sabe que a violência às mulheres, infelizmente, ela é crescente, né? Ela cada vez mais assustadora. A gente precisa unir todas as forças para combater a violência, né? Atacar o feminicídio. Em 2024 foram 1.492 feminicídios no país. Isso é muito forte. Então, a Procuradoria Especial da Mulher, ela vem nesse sentido. Mas ela vem também com uma outra função. Por isso que é importante a gente ter uma parlamentar sendo procuradora. Ela vem no sentido de fortalecer, apoiar os mandatos das nossas parlamentares, né? Principalmente porque atualmente a gente vive, e a nível de Brasil, né, uma violência política de gênero muito gritante, né? Várias parlamentares que sofrem com a violência política de gênero, inclusive já existe lei para punir os parlamentares, né, né, não só os parlamentares, mas aqueles e aquelas que possam estar fazendo essa violência a uma parlamentar. Já é tão difícil a gente chegar no parlamento. Nosso número já é reduzido pela quantidade que nós temos, né? Em Fortaleza nós somos 43 vereadores, só 9 são mulheres. No Brasil inteiro, as parlamentares chegam a um pouco menos de 18%. Então a representatividade já é pouca. Quando chega lá, a gente ainda é silenciada, mandado se calar, né? Como se a gente não tivesse uma representatividade, excluídas e muitas vezes desrespeitadas, né? Como a gente teve um exemplo recente da deputada Larissa Gaspar, onde ela foi fazer uma fala em relação a um vereador lá da Caucaia que pintou uns grafites das pessoas. E aí o vereador, para retribuir, para responder a fala dela, leva uma sacola de roupa suja para dizer que a deputada tinha que lavar as roupas dele. Então, assim, essa forma, sabe, esse tratamento que a gente precisa acabar. O parlamento ele tem que ser um ambiente agradável, um ambiente onde a gente possa viver e trabalhar de forma respeitosa. Então, a Procuradoria da Mulher de todo o país, ela vem nesse sentido também de empoderar as nossas parlamentares, de ser uma força às nossas parlamentares, dizer que elas também têm um órgão ali que possa estar junto com elas. Então, é por isso que foi tão importante essa mudança na lei da Procuradoria Especial da Mulher de Fortaleza, garantindo que a procuradora seja uma mulher. E claro e óbvio que eu fiquei muito feliz, né, com a indicação do presidente de estar ocupando esse papel. E desde quando a gente ocupou, Felipe, a gente vem fazendo um trabalho muito forte, porque muitas vezes as mulheres nem sabem a que órgãos procurar. Então, a gente está fazendo a procuradoria chegar mais próximo das mulheres, ali na população, na periferia. A gente criou a procuradoria itinerante, indo até terminais, indo até escola, a universidades,
aos equipamentos públicos, como os CRAS, a empresas. Então, a gente está levando a Procuradoria para perto da população, mostrando à mulher que ela não deve se calar, ela deve denunciar e que ela tem uma rede de apoio, né? Ô, vereador, eu queria voltar um pouco para a questão da violência política de gênero que a senhora citou, né? Porque é um assunto muito importante, muito relevante. E eu queria saber assim, se a senhora já na condição de procuradora da mulher na Câmara de Fortaleza já teve a oportunidade de conversar com os demais parlamentares, com as suas assessorias, seus mandatos, os profissionais que fazem os mandatos ali, realmente visando chegar neles e falar, olha, não parece algo óbvio, mas chegar neles e falar, não faça isso, isso aqui não é legal de fazer com as mulheres que já têm pouquíssima representatividade na casa, e aí você vai... Essas ações de violência só afastam mais, né? Acabam afastando mais as mulheres da política, querendo ou não. Isso. Então eu queria saber assim, já teve essa oportunidade de falar com os demais mandatos? Ou vai ter um momento de reunião para falar com os vereadores? Porque apesar de ser algo que era para ser óbvio para todos, tem alguns que acabam não respeitando, né? Acabam não respeitando. Às vezes a gente não gosta de falar que é algo cultural, mas às vezes a gente precisa estar se educando mesmo, tá tendo esse letramento. Eu mesma já conversei com alguns vereadores em particular, né, de que a gente não usa essa palavra, use essa, para contribuir, né, nisso, e essa luta ser de todos e todas nós. Eu acho que tem um esforço da grande maioria dos parlamentares em saber, né, usar as palavras corretas, em saber como contribuir, como ajudar. A gente, assim que assumiu, fez um momento com as vereadoras, né, com as vereadoras lá da Câmara, para apresentar a Procuradoria, fez um café, inclusive com as vereadoras da direita, que tiveram presente. A participação. E isso, a Procuradoria, ela não é específica de partido A ou B, de grupo A ou B. A Procuradoria é da Câmara. Então, a gente fez questão de, quando a gente fez esse evento para as vereadoras, a gente convidar todo mundo, né? Porque a violência política de gênero, ela pode se dar para qualquer vereadora, qualquer parlamentar, independente do seu partido. Né? Então, a gente precisa ter bem explícito isso para que a gente não confunda as coisas, né? Então, a gente já teve alguns diálogos, né? E a gente já fez algumas ações na própria Câmara para poder fazer esse despertar, né? A gente fez uma exposição, levou uma exposição para abrir o Agosto Lilás, que era uma exposição que foi uma parceria do Tribunal de Justiça, né? Da desembargadora Vanja, que fez junto com as escolas e a SEDUC, onde alunos de 3 escolas produziram, através desenhos em caixa de pizzas, relatando aí, denunciando a questão da violência às mulheres. Então, foi uma ação que a gente fez. Aí, nesse dia, a gente fez uma abertura, fez um momento com os alunos, com a desembargadora, com algumas pessoas da Câmara, e também a gente deixou essa exposição por uma semana para dialogar, né? Pedir a alguns vereadores para ir lá, visitar, para começar, né, ter esse pensamento mais crítico também. Foi um momento muito importante. E a gente vem desenvolvendo ações, né, principalmente nesse Agosto Lilás, nesse diálogo mais próximo das pessoas e também com os nossos parlamentares. O vereador, eu queria falar sobre um projeto da Prefeitura que foi aprovado na Câmara, um projeto importantíssimo para a área da educação, inclusive, que foi a questão das novas merendas, né, para os alunos, para as escolas municipais aqui de Fortaleza, inclusive com o famoso pratinho nas merendas para os alunos. E esse projeto que chegou lá na Câmara, se não me engano, teve uma emenda de autoria da senhora, né, que permite com que os professores possam também se alimentar, né, dessas merendas que chegam para os alunos, os professores e os demais profissionais dessas escolas. Então, eu queria saber com a senhora como foi o diálogo com a Prefeitura para a apresentação e a aprovação dessa emenda, né? Assim, qual a importância realmente dessa medida para esses profissionais, para toda essa categoria, né? E como é que está a expectativa da senhora aí para os professores agora podendo se alimentar, inclusive de pratinho nas escolas? Isso. Uma das coisas, quando a gente assumiu a gestão, que tinha muita reclamação, era da falta de proteínas na merenda escolar. Então, o prefeito, né, através do secretário Edilvan Alencar, secretário de Educação, modificaram aí o cardápio da merenda escolar. Inclusive, essa semana passada, eu levei para lá, mostrando na Câmara o cardápio, porque tinha
tinha vereadores da direita acusando de que as proteínas tinham sido reduzidas. Pelo contrário, a gente fez foi aumentar a proteína no prato dos estudantes. Incluímos até o pratinho, que foi aí um sucesso a nível nacional. Saiu até a nível nacional essa matéria de que Fortaleza agora, no cardápio, vai ter pratinho. E aí, o que o prefeito fez a mais, né, nessa questão da merenda, foi incluir os professores, né, os profissionais de educação, para ter direito à merenda também. Por quê? A nível nacional não existe, né, os professores não têm direito. E a gente sabe que muitas vezes o que o professor recebe é um vale-refeição para o almoço, não é para a merenda. Sim. Né? E às vezes não tem nem condições de sair, porque o intervalo são 20 minutos rapidinho, né? Ali. Então, o prefeito, junto com o secretário, eles vão estar dando um aporte do Tesouro a mais, de 10 milhões anuais, para garantir que os professores, e aí a gente colocou uma emenda, né, que a intenção do prefeito era garantir professores e todos os servidores, né? Então, a gente colocou uma emenda para deixar isso bem explícito mesmo, que os servidores são, inclusive, os servidores terceirizados, né? Porque você coloca servidor é uma coisa mais geral. Então, a gente fez com que isso ficasse bem explícito na lei, de que todos os servidores terceirizados também vão ter direito. É isso que trata a emenda, né? Aí é porteiro, é vigilante, é a merendeira, né? É o auxiliar de serviços gerais, todo aquele pessoal que trabalha na escola também vai ter direito. Isso é de extrema importância. Isso é o cuidado, isso é você pensar no outro. Eu fui diretora de escola por quase 10 anos e sei como é isso, sabe? A gente está ali, muitas vezes a gente garante aquela merenda para todo mundo, mas como não está na lei, não é permitido, a gente acaba se arriscando demais, às esse não pode, tem diretor que coloca, tem diretor que não coloca, e a lei não garante que não coloque para ninguém. Então, quando se faz isso, né, acaba com esse mal-estar, porque acabava gerando, era um mal-estar dentro da escola. E agora todo mundo que está dentro da escola tem direito a essa merenda escolar. Eu fiquei assim, muito feliz como professora e também por nós termos um prefeito e um secretário de educação tão sensível a algo que diz respeito a toda a escola. Né? Vereador, a senhora, como a representante dessa categoria no Legislativo Municipal aqui em Fortaleza, como a senhora vem percebendo a relação do Executivo com os professores, né? Com os profissionais que fazem a educação? Tem sido um diálogo aberto, né? A prefeitura tem atendido às demandas dessa categoria, porque a categoria da educação, os professores, é uma categoria que sempre tem muitas demandas, porque realmente a nível nacional é bem desvalorizado, né? Assim, isso em todo o Brasil. Mas aqui em Fortaleza, como é que está esse diálogo? A prefeitura tem valorizado os professores, os demais profissionais da educação? Como é que está esse diálogo realmente? Bom, foi uma das principais pastas aí, né, de prioridade da prefeitura. A gente vê que logo no início, quando o prefeito Evandro assumiu, foi uma das primeiras medidas dele. Depois, que a primeira medida foi acabar com a taxa do lixo, né? Depois disso, uma das primeiras medidas foi garantir o reajuste dos professores. Geralmente, os professores tinham que ir à luta, tinham que fazer greve para poder garantir o reajuste. Então, o prefeito, logo de início, né, sem precisar de greve, deu o reajuste dos professores, né, do magistério, até um pouco acima da inflação, garantindo o seu compromisso com a educação. Também garantiu aí para os servidores, né? Nós temos os técnicos administrativos, né? Que assim que tinha uma luta histórica que o prefeito, quando assumiu, também, né, atendeu os técnicos, né, que não estavam dentro do PCCS da educação. Então, ele atendeu esses servidores, também ampliou aí a questão de bolsas de mestrados e doutorados para os professores, né? Que inclusive com o aumento também no valor dessas bolsas, aí, na quantidade de professores que possam ficar à disposição, né? Possam ficar liberados para estudar, né? Que também tem direito. Então, são várias conquistas
que a gente vem conseguindo, mas a gente tem muitos desafios ainda pela frente. Mas são várias conquistas aqui que os servidores, né, os professores, a educação de uma forma geral, vem conseguindo através das ações da prefeitura. Né? Já inauguramos 2 novos CEIs, né, Centro de Educação Infantil, tem mais um para inaugurar no Conjunto Ceará, né? E são algumas conquistas que aos poucos a gente vem garantindo, né, para os professores e professoras e para a educação de uma forma geral. Eu acho que o prefeito Evandro, né, e o secretário de Alencar têm se engajado muito nessa luta. Temos aí outras lutas, né, que infelizmente foram deixadas pelo prefeito passado, como a questão do direito à licença-prêmio dos anuênios, dos professores do último concurso, né, que quando eles assumiram, perderam esse direito. É algo que a gente está querendo que avance na negociação. Também a questão da redução da carga horária a garantia da redução da carga horária para supervisores, orientadores, professores e técnicos que exercem alguma função em algum outro ambiente fora da escola. Então, tem algumas lutas que a gente ainda precisa avançar, mas todo mundo sabe que o prefeito pegou a prefeitura com muitos problemas, né? E que agora a gente está tentando dar resposta, não é fácil. Tem um outro gargalo dentro da educação que eu acho que o prefeito vem se comprometendo, é a questão da falta de vagas em creches, né? Isso era algo que a gente batia muito ano passado e que a gente não pode deixar de colocar como algo prioritário. São quase 7 mil crianças que... Na fila de espera, Na fila de espera. E o prefeito Evandro já se comprometeu que quer zerar essa fila, né? Está buscando, sabe que tem que investir mais em construções de novas creches, em parcerias, né, com as creches conveniadas que já existem, ampliar as vagas que existem, mas a gente precisa acabar com essa fila. E é um compromisso do prefeito Evandro Leitão. Eu acho que ele vai fazer de tudo para buscar que aconteça isso. Né? Então, são muitas conquistas que a gente vem tendo e eu acho que a gente vai ter mais ainda. São 6 meses de gestão, né? 6, 7 meses de gestão e a gente já tem vários resultados positivos. Ô, vereadora, sobre essa... Para fazer aqui a última pergunta, que a produção já está alertando aqui sobre o tempo, mas sobre essa questão da fila de espera, né, das crianças de Fortaleza, 7 mil crianças em fila de espera, né, assim, até o final do mandato do prefeito, que ele se comprometeu realmente com essa causa. Né, a senhora acredita que seja possível zerar essa fila? Eu pergunto para a senhora tanto como vereadora, como uma das lideranças do governo, mas também como professora e representante dessa categoria, né? A senhora sabe como funciona a educação aqui em Fortaleza. Então, assim, na análise da senhora, partindo de todos esses pressupostos, de todos esses aspectos, né, a senhora acredita que é possível zerar a fila até 2028, né, que é o fim do mandato do prefeito? O prefeito vem se comprometendo nesse sentido. Eu acho que tem que ter uma força-tarefa para acontecer isso. Eu acho que tem que ser algo assim de prioridade máxima dentro dessa gestão. Eu acho que é investir em novos prédios, né? Ver onde pode se ter maiores parcerias, ver se essa fila ela existe, como é que ela está mesmo. Porque até o ano passado era 7 e pouco, hoje o prefeito fala em torno de 5 mil e poucos, né? Crianças. Eu acredito que a gente vai conseguir. Eu tenho muita fé e esperança. E mais política não se move só por fé e esperança, se move também por ações, né? Eu acredito que a gente vai conseguir, porque é algo prioritário dentro dessa gestão. E a gente tem que avançar nesse sentido. Tem creches ainda que estão paralisadas ainda da gestão passada, que a gente está retomando, né? Estamos vendo a questão da construção de outras novas, a ampliação dessas vagas. Eu acho que a gente vai conseguir sim. A principal medida para isso, então, seria a construção de novas escolas. Também, e as parcerias, né, com as creches conveniadas, por exemplo, né, que existe bastante. Algumas creches conveniadas, essas parcerias também tendem a aumentar um pouco mais para poder garantir e ver como garante aí a ampliação das vagas, né, nas já existentes e tudo, né. Isso varia de unidade para unidade aqui? Isso, vai variando, né, de unidade para unidade. Mas eu acho que esse estudo detalhado ele está sendo realizado e até o final dessa gestão a gente sai aí desse imbróglio, que é um negócio muito sério, né? Nossas crianças precisam estudar, precisam dar início aos estudos, né? Precisam estar numa creche, porque quando a gente fala em creche, a gente não fala só em vaga para a criança estudar, que é o primordial, é a criança começar, né, iniciar a sua vida
de escolar. Mas também a gente fala em mulheres que não têm onde deixar suas crianças, seus filhos, que precisam trabalhar, que precisam ter uma atividade econômica. Então, a gente fala disso também. Então, a gente vai estar pegando aí em 2 pontos importantes. A educação das crianças que precisam estar numa creche, mas também as mulheres que precisam estar trabalhando também. Né? É inadmissível um estado que como o Ceará, que é referência né? nacional em educação, a capital ter essa situação. Isso, né? é inadmissível. A gente chegou a um ponto, infelizmente, a gente pegou a gestão assim, pegou essa gestão com esse problema todo, mas que é inadmissível, né? Como você diz, a gente é um estado que é referência em educação para o país e para o mundo, então nós não podemos ter na capital mais de 5 mil crianças, 6 mil crianças que estão fora da escola, da creche. Então, eu acho que tem que ser uma prioridade nessa gestão. Vereadora, a gente chegou ao final aqui da nossa conversa. Tinha alguns assuntos ainda a serem tratados, mas o tempo passa rápido. A gente volta. E a gente tem que respeitar aqui. Eu queria agradecer a senhora pela oportunidade. Eu que agradeço. Estou aqui à disposição. Muito boa essa conversa, Felipe. É sempre bom falar de política, de educação, de mulheres. Peço para vocês seguirem minha rede social, Adriana Almeida PT. Qualquer coisa eu estou por lá e vamos juntos aí em defesa da cidade. E que esse setembro venha com boas notícias, né? E que aí a gente tenha um julgamento justo e sem anistia para golpista. E você já está convidado novamente, viu, vereadora? Muito obrigada. Na hora que quiser, pode aparecer. Vamos vir aqui para conversar depois sobre esse julgamento tão importante. Então é isso, eu agradeço a você também que nos assistiu até aqui. Fique por dentro do nosso portal, opiniãoce.com.br, e fique atento às nossas redes sociais, tanto o Instagram, como o X, como o YouTube. Até mais.